Seria cômico se não fosse trágico. Já tem dois, né, membros dessa comitiva da vergonha que estão infectados, né? Um deles, inclusive, é aquele sujeito baixo que fez aquele sinal obsceno, né? Pois é, meus caros, é uma beleza isso, né? Uma coisa assim, bastante alegre, né? Nós podemos dizer que, de fato, né, o Bolsonaro, né, mostrou uma banana para o povo brasileiro. E agora, né, não contente com tudo isso, né, a gente vê que eles espalharam o Covid nos Estados Unidos. Né? Eles conseguiram fazer essa proeza, né, de trazer o vírus para lá. Né? Ou se infectaram lá, talvez, não sei, mas provavelmente ter trazido daqui. Esta gente que não tem respeito por coisa alguma, que não sabe, né? Não tem a regra da civilização, quer dizer, é uma coisa pavorosa. Mas mais do que isso, gente, e é interessante a gente ressaltar isso, realmente o discurso do Bolsonaro é um discurso fora da realidade. Tem uma realidade paralela e tal, né? Que não existe. O que está ali no discurso do Bolsonaro não existe. Mas não é uma coisa que só o Bolsonaro que tem, né? Não é só o Bolsonaro, o único político que faz uma leitura fora da realidade. Nós temos uma classe política em geral que ela também faz uma leitura fora da realidade. É que o Bolsonaro é uma coisa mais escrachada, mais caricatural, né? Mas o Bolsonaro não é o único. O seu dito opositor, aquele que diz que é a sua grande antítese, mas que não é, na verdade, nós sabemos que não, o Lula também faz um discurso fora da realidade. Há quanto tempo que a gente repara o Lula falando de uma realidade de um Brasil que nunca existiu? Ele diz que o Brasil, do seu período, era um país praticamente de primeiro mundo. Ele falava em cerveja e picanha para o povo brasileiro. Uma coisa assim, fora da realidade. Tu consegue perceber que o cara, né, não junta lé com cré. E aí também é um exemplo típico, né, destes que só visam a questão eleitoreira. A questão eleitoral, eles não estão preocupados com a democracia, não estão preocupados com o Brasil, porque há 40 anos nós não temos, né, mais investimentos estruturais nesse país. Né? Quando os militares fizeram os últimos investimentos na década de 80, o Brasil parou depois dali. Parou, teve a crise do Collor, depois teve a crise, né, uma melhora ali com o Itamar, o Fernando Henrique ali um pouquinho, depois teve a crise do Fernando Henrique, depois veio a bolha do Lula, e agora nós estamos de novo, né, numa situação tão ruim que é o período do Bolsonaro. Só que o período do Bolsonaro, né, tudo que está acontecendo no Brasil, eu repito, não é obra do acaso. É obra de uma conjuntura e de uma sucessão de erros que não pertence somente ao bolsonarista que votou no Bolsonaro. Isso é uma consequência. A causa está muito mais além disto. E aí, meus caros, a gente precisa olhar o todo e não só pela metade, como muitos fazem. E aqui a gente faz o todo, porque a gente não tem rabo preso com A, B ou C. Essa é a diferença, né, nossa. Agora veja bem, meus caros. Vejam bem uma coisa. O Brasil está cansado de histórias da carochinha e de contos de fadas, seja de Bolsonaro ou de Lula. Contos de fadas não enchem barriga. Contos de fadas não dão emprego. Contos de fadas são contos de fadas. O que vimos hoje, e vimos lá atrás também, porque se hoje tem o incentivo ao subemprego, no período do Lula e Dilma também tinha, talvez de uma maneira diferente, mas já tinha naquele período. O que menos queremos ver é a realidade que nos é imposta, que é de um país destruído pelas vaidades políticas de quem se diz donatário do poder. O Brasil precisa virar esta página. E eu digo e repito aqui, para concluir esse vídeo,
quem se coloca contra o impeachment de Bolsonaro é também coautor, coparticipe do processo genocida. Portanto, senhor Lula, para mim, o senhor também é coautor do genocídio, o senhor também tem os seus 9 dedos aí, nas suas impressões digitais, neste processo como um todo. Eu estou falando isso agora. Eu não sou desses que falam depois do que aconteceu. E eu talvez seja o único canal que esteja falando isso. Não tem problema. Se eu não vou ser escutado, não tem problema. Mas a minha consciência me diz que eu devo falar, e mais do que nunca, eu estou tranquilo porque eu não sigo manada. Eu também não faço parte de gado. Seja de verde e amarelo ou vermelho com uma estrela na cabeça. Tô fora.